reforma eleitoral pela metade que não conseguiu enfrentar temas cruciais como a fixação do teto para as despesas de campanha. Uma grande interrogação sobre a possibilidade ou não da liberdade com as coligações do plano federal poderem ser desobedecidas nos estados e municípios. Respondendo às regras que vão definir a forma como deverão se travar as eleições de outubro, ainda estão no terreno das expectativas. Para tratar do tema, nós convidamos ao Brasil em debate dois parlamentares experientes e profundos conhecedores da realidade eleitoral brasileira. O deputado Ney Lopes, do TSE do Rio Grande do Norte, presidente do Parlatino, que é o parlamento latino-americano, e o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, especialista em direito constitucional. Aos dois eu gostaria desde logo de agradecer a gentileza de terem aceito o nosso convite. Queria começar pelo deputado Bonifácio, tocando logo na questão que está em todas as rodas de discussão. A manutenção ou a derrubada da verticalização por uma decisão do Supremo. Dá para arriscar algum palpite, deputado? Eu acho o seguinte, o problema não é de palpite. O problema é nós, na realidade, obedecermos à Constituição da República. Eu acho que hoje o país está vivendo uma fase muito difícil do desrespeito às leis, do desrespeito à Constituição, as atitudes do próprio Executivo contra a ordem jurídica do país, está nos levando a uma crise do direito entre nós, que é muito perigosa porque pode provocar tensões sociais e articular a vida nacional. Esse caso da verticalização precisa colocar coisas de uma maneira muito clara. A verticalização seria uma providência legal, determinando que os partidos nos estados são obrigados a se comporem da mesma maneira que eles se compõem no âmbito nacional. Essa que é a tese da verticalização. Essa verticalização, de fato, não está na legislação, mas o Tribunal há mais tempo, o Tribunal Superior Eleitoral há mais tempo, decidiu a favor de que ela é obrigatória. Decidiu há mais tempo. Mas, como o assunto não estava definitivamente colocado em termos legais, a Câmara dos Deputados, através de uma proposta de emenda constitucional, criou dispositivos para acabar com a possibilidade de verticalização. E esses dispositivos, com a verticalização, fizeram parte de uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada no Senado, aprovada na Câmara, com apoio de vários deputados, vários eventos, do deputado Ney Lopes, aprovada na Câmara dos Deputados e aprovada no Senado. Nesse meio tempo, o assunto foi levado ao TSE. Ainda não era emenda constitucional. E o TSE, numa decisão, ele reafirmou a tese da verticalização. De acordo com o TSE, só poderia ocorrer o processo eleitoral dentro dessa linha da verticalização. Porque ainda não havia constitucional. Isso é feito. O TSE podia decidir assim. Mas no momento em que foi promulgada a emenda constitucional número 52, de 8 de março de 2006, aqui, emenda constitucional, aí a não verticalização no processo eleitoral passou a ser uma determinação da Constituição da República. E a Constituição é a lei maior. Se nós interpretarmos a Constituição, nós estamos, na realidade, ferindo a ordem jurídica e procurando crimes contra o direito. Há alguns argumentos, né, de que o Supremo Tribunal, ao apreciar a matéria, iria manter essa decisão TSE contra a verticalização nas próximas eleições. Eu considero isso um absurdo. E, embora respeite todos os membros do Tribunal Federal, eu ficaria profundamente, digamos assim, agredido se aquela excelsa corte decidisse contrária decidisse no desrespeito à emenda constitucional. Você concorda com uma razão muito simples. A emenda constitucional só pode ser discutida se ela ferir as chamadas cláusulas pétreas, que estão no artigo 60, parágrafo 4, que diz respeito à federação, república, a separação dos direitos e o voto direto e secreto. Não é nenhum desses casos. O artigo 16 da Constituição, ele fala, no princípio da anualidade, que as reformas eleitorais feitas por lei só podem entrar em vigor um ano depois de passada a data da sua publicação. Ele não fala a emenda constitucional. Não fala a emenda constitucional. Fala a lei, nem fala a emenda constitucional. Pode se concluir o seguinte, que essa emenda é uma emenda perfeitamente enquadrada dentro do direito constitucional brasileiro.
ela passa a ser uma peça da Constituição e nós todos temos que respeitar. E se por acaso o Supremo Tribunal, por hipótese absurda, considerar que essa emenda é uma emenda realmente válida, a Supremo Tribunal Federal está abrindo um precedente gravíssimo e, a meu ver, é um golpezinho de Estado contra a ordem jurídica brasileira. Mas eu quero dizer, apesar dessa condição de deputado Bonifácio de entrada, o que a gente tem lido, quer dizer, todos os analistas de imprensa, não sei baseados em quê, mas dizem, olha, a tendência do Supremo é pela manutenção da verticalização para o próximo pleito, porque feriria o princípio da anualidade. E artigo 16? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento, do ponto de vista constitucional, do arcabouço jurídico brasileiro, decisivo, sobretudo por um aspecto: o reconhecimento da competência congressual de legislar em matéria de poder constituinte derivado. O que é o poder constituinte derivado? São aqueles assuntos inseridos na Constituição que não estão incluídos como cláusulas pétreas, voto, sufrágio universal, direitos de garantias individuais, etc., e que, portanto, remanescem como competência permanente, indiscutível, incontestável, o Congresso Nacional legislar sobre esses assuntos. Fora o poder constituinte derivado, a técnica constitucional indica o poder constituinte originário. Aí sim, por uma cláusula pétrea, ou quando é convocada uma constituinte, como foi em 1988. Não se trata disso. Trata do poder constituinte derivado. O que é que o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e do Senado, ambos decidiram, com a emenda que o deputado Bonifácio Andrade acaba de comentar, decidiram retirar do texto constitucional, no artigo 17, a noção ou o princípio de jurisdição nacional dos partidos políticos. Porque o artigo dizia que os partidos políticos tinham um âmbito nacional. Isso levou, em 2002, o Tribunal Superior Eleitoral respondeu uma consulta faltando menos de 8 meses para a eleição. Foi a consulta de 2002. Em 26 de fevereiro de 2002, cada princípio da anualidade. Ninguém se lembrou dele em 2002. E o TSE interpretou que aquele princípio do artigo 17, que dizia que os partidos eram de âmbito nacional e a lei falava jurisdição nacional, levavam a uma obrigatoriedade que se chamou de verticalização, de que os partidos só poderiam se coligar desde que apoiassem o mesmo candidato à presidência da República. O TSE fez isso faltando menos de 8 meses para a eleição de 2002. E a Constituinte originária, que é permanentemente a Assembleia Congressual, decidiu por essa emenda que esse princípio de jurisdição nacional desaparece da Constituição. Ora, desaparece e não se há de alegar, sob pena de ser um golpe judicial, eu concordo com o deputado Bonifácio Andrade, que o princípio da anualidade do artigo 16 está ferido. Porque o princípio da anualidade significa o seguinte: proteger o cidadão de leis surgidas casuísticas um ano antes da eleição. Mas de leis que podem ser votadas por 100, 100 e poucos deputados. Quando a Constituição fala em lei, houve quem me alegasse, olha, lei, a Constituição também é lei. Isso é uma concepção kantiana, uma concepção doutrinária. Quando a Constituição fala em lei, não está dentro de doutrina, está dentro daquele escalonamento que ela própria define no processo legislativo. Quando ela diz o processo legislativo, estabelece uma hierarquia. Emenda, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, etc. Então, quando o Constituinte, a intenção do Constituinte, quando disse que era a lei que ficava proibida um ano antes, obviamente foi falando em emenda constitucional. Como poderia falar que a emenda constitucional não pode ser limitada no seu sentido de competência derivada do Congresso, salvo quando atinja cláusulas pétreas, que não é nada, porque não atinge direito individual. Eu acho até que o direito individual, deputado Bonifácio, as garantias individuais, elas são feridas com a verticalização.
É a autonomia do eleitor e dos partidos. E aí a interpretação do Tribunal Eleitoral, quando se fala em âmbito nacional, é uma interpretação forçada. Porque o âmbito nacional brasileiro é um âmbito federativo. Ela está em uma realidade diferente. Quando dizer que âmbito nacional é tudo igual, é uma concepção totalmente contrária à lógica da evolução brasileira. Cada estado, cada região tem sua vida, tem seu processo, tem seu dia a dia político. Essa emenda constitucional, ela está indo ao encontro da realidade brasileira. Cada estado tem realmente a sua especificidade, a sua peculiaridade política e precisa ser respeitado. Agora, os defensores da descadação, deputado, alegam que nós não teremos partidos fortes no Brasil se nós não tivermos linhas mestras, como a da descadação, como a definição, pelo menos, de que as coligações... Mas aí que é o erro. Isso faz muito parte da consciência do raciocínio brasileiro. Nós raciocinamos em termos jurídicos, nós não raciocinamos em termos políticos. Os partidos internacionais fortes por decisão própria interna, não por imposição da lei. A política não se pode fazer política por imposição da lei. Os governos militares faziam isso. No regime democrático, o partido tem que ser nacional, porque ele quer ser nacional, porque ele se impõe internamente como um órgão nacional, não pela lei. Porque o que isso aí é forçar as tendências, é forçar o comportamento, é forçar as vocações. Quer dizer, você fala que a Constituição do Partido Nacional é a esperança de que a própria organização política ela se fortaleça e se transforme no Partido Nacional. O Partido Nacional não pode ser feito na base de lei, não. No Brasil é fazer muita coisa na base de lei, se faz economia na base de lei, se faz educação na base de lei, se faz tudo, se faz jornalismo na base de lei, mas não é possível. A lei apenas é uma norma para manter o equilíbrio social. As forças políticas, as forças sociais, as forças culturais, as forças educacionais, até as forças familiares, as forças empresariais, é que movimentar os próprios. Aí é uma visão errada, né, professor? Concordo totalmente. Eu queria entrar só um pouquinho mais na discussão e tratar um pouco do que foi votado aqui relativamente à legislação eleitoral. Na forma como o substituto do deputado Moreira Franco tratou esses temas, me agrada, deputado Neymar. Não, eu acho que o deputado Moreira Franco teve a melhor intenção, é um parlamentar do melhor nível, mas ele fez o que pôde, foi muito pouco o que ele pôde fazer, e agora o plenário está transformando numa meia sola, talvez não seja nem uma sola, nós vamos ficar alguns acessos para uma chuva forte, ninguém consegue escapar, porque uma lei é absolutamente inviável para o Brasil. Eu acho, no fim, que quem vai suprir a omissão do Congresso e manter-se com a reforma partidária e política, aí sim, com a reforma partidária e política, eu até aceito o Partido Nacional, desde que se respeite aquilo que o professor do deputado Bonifácio, o professor também falou, que a Constituição contrária é a autonomia dos partidos. Você tem que levar a volta à Constituição. Agora, essa lei aí que vai ser votada, ela vai complicar, ela vai envolver Receita Federal no meio de eleição, então temor. Vamos tentar acabar o Caixa 2 e o Caixa 1. Já aparece também o Caixa 1. O empresário que vai agora ser submetido a estar respondendo porque deu tanto ou deixou de dar uma ajuda eleitoral. A gente vai criar um tumulto. Essa eleição vai terminar com uma pessoa fazendo a reforma que o Congresso não fez, o eleitor. A minha esperança é essa. O eleitor diz, vocês não fizeram, o Congresso emitiu. Eu não me omiti, está vendo, eu quero aqui, modestamente, mas digo porque quero que faça parte do meu trabalho parlamentar. Quando eu vi que a crise em que o país estava mergulhado, não era possível, em 30 de setembro, legislar sobre uma reforma partidária e política que viesse melhorar os costumes políticos brasileiros, me apressei em apresentar uma emenda constitucional, prorrogando o prazo para 31 de dezembro do artigo 16, quer dizer, prorrogando a anualidade, para acabar qualquer dúvida que tiver, até porque, a matéria precisa realmente prorrogar. Eu acho que não, é emenda. Aqui a matéria precisa de realizar, eu acho. Mas aí a Câmara também e o Senado não tomaram conhecimento, se eles vão aprovar, não tomaram conhecimento. Houve uma omissão, na verdade, do Congresso desse particular. E essa reforma que está aí é um retalhamento que eu acho que vai agravar mais a situação. Nós vamos ter uma eleição inédita no Brasil, muito difícil,
em que o eleitor vai ser o grande juiz. O eleitor vai ajudar a justiça a aplicar a lei e realmente escolher os melhores sem levar em conta essas falhas e essas brechas enormes que continuarão a existir na nossa estrutura eleitoral. Por isso, deputado, eu sou muito favorável à proposta de emenda constitucional apresentada pelo Estado Luiz Carlos Santos, de convocar um Congresso Constituinte, respeitar as palavras técnicas, mas um Congresso Constituinte nas próximas eleições, para que se faça uma reforma bem ampla. Só na hora de fazer uma atualização, né? O 88 já merece superar. Mas há forças reacionárias muito contra isso, porque querem manter determinadas conquistas, às vezes negativas, que existem na realidade brasileira. É a revisão emocional. Perdemos a chance da revisão emocional nos anos atrás. Aliás, perdemos de uma maneira muito estranha, porque as forças interviram aqui na vida do Congresso e impediram que isso fosse verdade. Vamos fazer a questão eleitoral, deputado Bonifácio. Uma das questões que tem sido mais apresentadas e discutidas é a necessidade de leis e modificações da legislação que impeçam a prática do Caixa 2, como disse o deputado Ney Lopes, parece que vai proibir o Caixa 2 e também o Caixa 1. A seu ver, o que ainda pode ser feito nesse sentido? Sou favorável à reforma eleitoral com base nas listas. Acho que nós tivemos a lista da realidade brasileira. Não tem mais tempo para nada. Você não dá mais nada. Mas vamos pensar no futuro. O futuro, acho que o voto na lista, né? Os casos como acontece no nosso país, os países mais desenvolvidos do mundo, e mesmo na América, né? Na América Latina. Acho que votando na lista é um passo muito importante. Nosso sistema é um sistema realmente muito perigoso, porque o voto nominal, na prática, dá condições assim que o poder econômico influa muito, né, deputado? Sem dúvida. O sistema é terrível. Ainda falta uma série de destaques que ainda não foram apreciados aqui, nesse substitutivo aprovado pelo deputado Moreira. Mas é uma matéria não entrar lá, porque e veja bem, mas a questão, por exemplo, do teto, a fixação do teto. O tribunal vai terminar fixando. Não, que o tribunal está fazendo tudo que o Congresso está deixando. É verdade. Agora veja, é invadido esse ponto ali. O deputado Bonifácio falhou. Existiam 2 países no mundo com lei plurinominal. Brasil e Finlândia. A Finlândia acabou. Só tem o Brasil. Formação segura que eu tenho. Ou seja, no mundo todo, uninominal no sistema brasileiro, em que o maior inimigo que você tem é seu companheiro de partido, é só o Brasil. O maior inimigo que você tem na eleição proporcional no Brasil é seu companheiro. Se ele tiver um voto a mais que você já é suplente. Você não disputa uma adversário. Você não disputa uma adversário. Isso é uma coisa absurda. Nenhum país da América, eu conheço bem, como vereador da América Latina, não é assim. E são países atrasados. Aí a pessoa vem de faz a lista, conspira contra a vontade do eleitor, então não está sabendo o que é a lista. A lista é uma forma de fortalecer o partido. Aí sim, não a verbalização. Porque obriga a militância partidária. Você vai militar dentro do partido, ter o seu fã-clube lá, o que você queira chamar, para você entrar na lista. Vamos explicar até justificado. A lista é o contrário. Hoje você, eleitor, vota num deputado sozinho, nominal, voto nominal. Com a lista não, você vai votar numa lista de deputados. E essa lista é feita pela Convenção Nacional, ou Convenção Regional do Partido. Quer dizer, a Convenção estabelece quem é seu primeiro, segundo, terceiro a ser eleito. Se o partido fizer 5 deputados, são os 5 primeiros. Né? Se o partido tem 5 lugares, são os 5 primeiros da lista. Claro. Então o eleitor vota na lista, ele vota no partido. E outra coisa, atualmente, pelo conceito amplo, e até positivo, de autonomia que a Constituição de 88 deu aos partidos, a intervenção judicial, por exemplo, numa convenção, é precária, para não dizer inexistente, porque tudo é resolvido interna corpo. Na lista, você pode recorrer à justiça por um mandado de segurança, se você se sentir prejudicado. Porque hoje, na prática, a verdade precisa ser dita, quem manda são as culpas partidárias. O cara decide, existe partido não existe partido no Brasil, não existe partido, existem siglas. O partido funciona mais ou menos dentro do parlamento, como da Câmara e do Senado. Fora daqui, não existe.
Os deputados negócios meu foram votados por membros de muitos outros partidos que não os nossos. Claro. Eu tive voto PT, tive voto PMDB, eu tive é porque realmente os partidos não existem. O que existem na realidade brasileira hoje são grupos políticos locais inteiramente desarticulados com a vida política regional e nacional. Então, se eu chegar numa cidade, tem dois partidinhos do farmacêutico florestal de um lado e os fazendeiros da Lívia do outro. Mas esses dois partidinhos que usam várias siglas, eles, na realidade, fazem jogos inteiramente diferentes do que deveriam fazer se fizessem parte do Partido Nacional. Claro. Mas não coquetel. Não existe partido, existe sigla. Mas é a raiz, para não se ter até hoje fixado com muita clareza a questão da federatividade. Sem dúvida, porque o princípio da lista, que é o moderno, é o democrático, fortalece os partidos na sua concepção mais científica. E a democracia. E a democracia também, a governabilidade também, está intimamente ligado à fidelidade partidária. Porque o mandato que você obtém na lista é do partido, não é seu. Você não vai negociar o mandato. Chegar na Câmara, você vê esse mercado perto, não é na Câmara, nas Assembleias Brasileiras, e a lei permite, né? Em que passa de partido, muda de partido. A lei incentiva. Então você um dia um partido, numa sessão legislativa, tem 10 comissões, depois tem 8, tem 3, que perdeu o partido. E no mercado persa, uma coisa absolutamente irreal. A governabilidade é altamente prejudicada. Como é que o executivo pode ter uma base partidária tão fluida? E que qualquer contato aí, intramuros, leva o sujeito a sair de uma sigla para entrar noutra, em troca daquilo. Então, na hora que o mandato for do partido, e a fidelidade partidária, em consequência, assim, é natural que haja uma estabilidade como os países. Você tem países, eu lembro bem do Peru, né, para fazer uma experiência lá no Palatino, está enfrentando uma crise violentíssima, de falta de credibilidade do presidente, está marchando para uma eleição, mas como eles têm lá lista e fidelidade partidária, estão se aguentando na cela, mesmo com o Fujimori querendo voltar e tal, mas o país está mantendo aquela estabilidade. O Brasil é vulnerável à crise, porque Deus protege muita gente, mas porque nossa legislação estimula a instabilidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Se uma crise como essa nós vamos ver da personalização, é fruto desse ambiente total de desarmonia, desorientação, de desencontros. A legislação nossa está permitindo. Agora, é uma falácia, desculpa, se falam, dizer que a fiscalização fortalece o partido, não fortalece, que vem de cima para baixo, mas tem que ter um espírito de posição legal, que o deputado Bonifácio falou, que o cartório é inconstitucional, até de ter a autonomia da cidade, está claro na Constituição. O tempo já está no finzinho, está fazendo a vida. É uma pena, passou da a nossa conversa está ótima, o debate está ótimo. Mas em rápidas palavras, aos dois, começando do deputado Mendonça. Se o senhor ainda pudesse fazer alguma coisa para melhorar o sistema eleitoral, tendo em vista a próxima eleição, o que o senhor proporia que se fizesse urgentemente aqui no Congresso? A votação por lista. Acho que esse é o número 1. Era acabar o sistema uninominal no Brasil, fortalecer os partidos, as convenções partidárias e estabelecer que a lista fosse decidida pela convenção e, em consequência, o mandato pertencesse ao partido e a fidelidade partidária fosse consagrada. Eu acho que isso aí é uma medida que, evidentemente, poderia ser completada, mas mesmo se ela não fosse completada, era uma reformazinha bem avançada para o sistema partidário eleitoral brasileiro. Eu acho que o problema por exemplo, é muito sério. A lista não só vem resolver o processo eleitoral, como ela vem resolver o processo político brasileiro, estabelecendo dentro do Congresso Nacional uma determinada articulação que vai favorecer o diálogo com o Executivo. E não essas controvérsias que hoje nós vemos, esse desequilíbrio que existe entre o Executivo e o Poder Legislativo. Pode ser a lista, além de ser uma solução eleitoral para o deputado Mendonça, ela é um passo para a solução do quadro político estrutural brasileiro. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do deputado Mendonça, tratando fácil, sempre um papo que só engrandece o debate parlamentar brasileiro. Essa edição do Brasil Debate fica por aqui. Você de casa pode ajudar a fazer a programação aqui da nossa TV Câmara.
Enviando suas críticas, suas sugestões, os temas para o debate. Anote o nosso e-mail, Brasil em Debate, tudo junto, @câmara.gov.br. E o nosso telefone é o 0800 619 619, a ligação é gratuita. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.